Bom, mas lembra que lá nas equações de Navier-Stokes aparece lá um termo da seguinte forma: d dxj, o i, o j. O i e o j. Então, para transformar isto, vai aparecer aqui, olha, uma derivada que nós já sabemos fazer. Então, vai aparecer algo do tipo ikj transformada de ui, uj, transformada de um produto. Transformada de um produto. Nós precisamos, então, saber fazer a transformada de um produto de duas funções. Que é o que nós vamos fazer aqui, ó. Então, vamos considerar duas funções, f e g. Então, a transformada deste produto resulta em uma integral de convolução. De onde que vem isso? Vem da análise de Fourier. Né? Aí nós, para realmente demonstrar por que a transformada de um produto dá uma integral de convolução, aí nós vamos ter que aprofundar na teoria de transformada de Fourier. Aqui nós vamos pegar como resultado, tá? O que é a integral de convolução, então, pessoal? A f vezes g, transformada do produto. Nós denotamos dessa forma. Esses colchetes aqui não é média, tá? É só o operador transformada de um produto. Esse aqui é a anotação de um produto de convolução. É a F chapéu, G chapéu. E vai resultar, quando você fizer a integral de convolução, algo que só depende do K. É o parâmetro de transformação de X. X. Mas, para isso, eu preciso da F chapéu e da G chapéu. A F chapéu transformada vai ter o seu parâmetro de transformação. E a G transformada também vai ter o seu parâmetro de transformação. Como são duas funções diferentes, esses parâmetros serão diferentes. Então, nós vamos chamar esses parâmetros de P e Q. Tá lá. A integral de convolução, então, é o quê? É a integral de F chapéu de P, G chapéu de Q, integrada em P e em Q. Mas a integral de convolução requer uma restrição. É que K, que é fixo, né? O K é o parâmetro de transformação do produto, então ele está fixo. K seja igual a P mais Q. Ou seja, eu posso variar P e Q de forma infinitesimal, varrendo toda uma gama de valores de P e Q, mas a cada vez que eu for fazer o produto, o valor escolhido de P tem que estar casado com Q, tal que a soma vetorial dos dois seja K. Essa é a restrição. Ou seja, aqui nós temos um parâmetro P, que é o parâmetro de transformação de F. Aqui nós temos um parâmetro de transformação, que é o parâmetro de G, Q. E aqui o número de onda K, que está fixo. Peguei esse par, calculo o produto de F chapéu com G chapéu. Bom, é um somatório em dp de Q. Vou variar levemente P. Então, aqui está o meu P, novo P. E agora eu uso o K, que está fixo, para definir quem é o Q. O Q tem que ser este, porque o K está fixo. E eu posso variar isso ao infinito, desde que essa soma seja obedecida com o K fixo. Quando eu estou fazendo a integral de convolução, o meu K está fixo. O que vai variar são os parâmetros de transformação das
funções que eu estou fazendo no produto. Entenderam? Bom, para reduzir a variável de integração, como eu tenho aqui uma relação restritiva entre K, P e Q, e como o K é fixo, então eu substituo, por exemplo, o Q por K menos Q. K menos Q. E vou varrer a variável Q. A variável Q. Sempre que eu mudar o Q, o parâmetro de G vai ser K, que é fixo, menos Q. Com isso, eu vou estar fazendo exatamente essa integral. Então, pessoal, essa é a chamada integral de convolução entre duas funções transformadas, f e g. Observe, então, que a transformada do produto de duas funções não é o produto das transformadas. Não é o produto das transformadas. É o produto de convolução. Ok? Como é que a gente demonstra isso? Nós não vamos demonstrar aqui no nosso curso. Tá claro, pessoal? Então, com isso, nós já vamos saber transformar o divergente do produto das duas velocidades. Tá? Porque se eu tenho que a transformada das duas funções é isto, então eu uso agora a regra de transformada de derivada, vai aparecer lá um termo adicional que nós veremos qual é. Bom, então tá lá. Continuamos agora a transformada das equações de balanço, só que nós vamos considerar escoamentos incompressíveis e vamos considerar ainda propriedades físicas constantes. O ρ é constante e o ni também é uma constante. Dá para fazer isso para ρ variável, para escoamentos compressíveis? Bom, até que dá. Porém, é bem mais elaborado, é bem mais complexo, tá? Que aí vai aparecer muitos produtos de convolução. E, além disso, a projeção que a gente vai utilizar não seria válida para compressível. Então, aqui nós vamos trabalhar com algumas restrições. Fluido newtoniano, que é na via Stokes. Escoamento incompressível, divergente de V igual a zero. E aqui está a equação de energia também para propriedades físicas constantes. Bom, então, para proceder ao processo de transformação dessas equações, as propriedades físicas, viscosidade, massa específica, assim como capacidade e condutividade térmicas, serão consideradas unitárias. Mas como elas são constantes, depois eu posso reinjetá-las naturalmente no processo. Ok, pessoal. Então, vamos proceder aqui à transformação da equação da continuidade. Que é essa, ó. dui dx, que é igual a i, KI, o i chapéu. Mas dui dxi é zero, para escoamentos incompressíveis. Só para eu me situar, pessoal, para saber se eu tenho que dar mais detalhe ou não, vocês estão familiarizados com essa notação inicial? Eu conheço, professor. Eu tenho uma certa familiaridade também. Ok. Os demais, têm familiaridade ou está com dificuldade? Eu tenho familiaridade, não tem problema não. Ok. Bom, então eu estou entendendo que todos já conhecem esse tipo de notação, mas mesmo assim, lembra, o que está aqui escrito é dui dxi, e repetido implica em soma variando de 1 até 3, que é o du dx mais dv dy mais dw dz igual a zero, equação da continuidade. Então, nós já vimos que a transformada da derivada é i cair o i chapéu. Mas, se eu faço a transformada disso, igual a transformada disso. E a transformada de zero é zero. Então, isso aqui é igual a zero.
Isso é igual a zero. O que implica isso, pessoal? Que no espaço de Fourier, o vetor K é ortogonal ao vetor V. Por quê? O produto escalar entre os dois, ó, K e o I, é zero. Muito cuidado que esse I aqui, olha, não é o mesmo que esse. Esse aqui é o número imaginário, tá? É o raiz de menos 1. E aqui é um índice I. Então, no espaço de Fourier, o vetor número de onda é ortogonal ao vetor velocidade transformado, claro, para escoamentos incompressíveis, senão o divergente não é zero. Aí entra a primeira complicação se a gente for fazer transformada para o espaço de Fourier de escoamentos compressíveis. Então, aqui nós vamos restringir a escoamentos incompressíveis, mas que já vai dar margem a muita interpretação. Bom, então, considerando isso aqui, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos definir no espaço de Fourier um plano π, perpendicular ao qual se encontra o vetor número de onda K. Também conhecido como plano de divergência nula, pois, para escoamentos incompressíveis, o campo de velocidade transformado é ortogonal ao vetor número de onda, que é normal a esse plano π. Olha lá, vamos definir o plano π, perpendicular ao qual encontra-se o vetor número de onda. Então, está aqui o plano π. E aqui o vetor número de onda, KI. Dessa forma, então, o campo de velocidade transformado pertence ao plano π. Em consequência da definição do plano π. Porque se K é normal a ele, para K ser normal ao campo de velocidade transformado, então é necessário que o campo de velocidade transformado esteja contido no plano π. Ele pertence ao plano π. Tudo bem? Bom, se nós fazemos a mesma coisa para a derivada no tempo, está aqui. O termo transiente da equação de Navier-Stokes. A transformada da derivada temporal é igual à derivada temporal da transformada. Porque os operadores transformada e derivada são operadores lineares. Então, a gente pode comutar. Observando, então, pela equação precedente, que KI, o I chapéu, é zero. Produto escalar. Eles são ortogonais. Se nós fazemos a mesma coisa para a derivada no tempo, está aqui. O termo transiente da equação de Navier-Stokes. A transformada da derivada temporal é igual à derivada temporal da transformada. Porque os operadores transformada e derivada são operadores lineares. Então, a gente pode comutar. Observando, então, pela equação precedente, que KI, o I chapéu, é zero. Produto escalar. Eles são ortogonais. Então, se eu faço a derivada disso, no tempo, ddt de KI, o I chapéu, veja que o número de onda não depende do tempo, ele pode sair do derivado. Então, vai ficar KI dui dt. KI dui dt. Mas, eu fiz a derivada desse lado, eu faço a derivada desse lado. Então, a derivada desse lado é igual a zero. Derivada é igual a zero. Então, observem que o produto escalar de KI e da derivada no tempo também é zero. Por isso, nós já colocamos que a derivada temporal da velocidade transformada também pertence ao plano π. A derivada só vai modular, ela vai variar o módulo da função velocidade transformada.
Ou seja, ela pertence também ao plano π. Ok? Bom, agora, o fluxo líquido difusivo da quantidade de movimento linear, ou seja, o laplaciano. Com base na equação presente, 5,18, que nós já apresentamos, considerando que k ao quadrado é uma grandeza escalar, conclui-se que o termo difusivo transformado também pertence ao plano π. Porque isso aqui, ó, é menos k quadrado por y. Mas k quadrado é um escalar. Então, a transformada do termo difusivo também pertence ao plano π. Ok? Tá aqui, ó, também pertence ao plano π. Bom, agora o gradiente da pressão. A transformada do gradiente de uma função é IKI P chapéu. IKI P chapéu. Observa que P chapéu é um escalar. Portanto, a transformada do gradiente de pressão é colinear com o número de onda, com o vetor número de onda. Portanto, a transformada do gradiente de pressão é normal ao plano π, é perpendicular ao plano π. Ok? Se tiver alguma dificuldade, vocês levantem a mão. Então, pessoal, vamos escrever agora a equação de Navier-Stokes da seguinte forma. du dt menos o laplaciano mais a transformada do termo não linear mais transformada do gradiente de pressão, e eu coloquei lá ainda um termo F genérico, tá? Um termo F genérico que pode aparecer em função de... Pode ser o termo gravitacional, pode ser um termo eletromagnético, pode ser uma força de interface para escoamento bifásico, né? Pode ser um termo genérico. Então, nós temos aqui a equação de Navier-Stokes transformada, formalmente, mas precisamos detalhar melhor isso. Observem que du dt pertence ao plano π. O laplaciano também pertence ao plano π. Portanto, esses dois termos somados pertencem ao plano π. Bom, e aqui eu tenho um vetor, que é a soma desses vetores, que eu não sei onde está, a priori. Eu não sei onde está cada um dos componentes. Quer dizer, esse aqui eu sei, ó, esse está normal ao plano π. A F eu não sei onde está. E a transformada do termo não linear também eu não sei onde está. Mas como a soma disto, que está no plano π, com isto, é zero, quando que a soma de dois vetores é nula? Quando os dois são colineares. Portanto, esta soma deve pertencer ao plano π. A soma pertence ao plano π. Mas eu não sei onde está isso e não sei onde está isso. Mas eu sei onde que está isso. Isso é normal ao plano π. Então, isso é a conclusão importante, pessoal. E, logo, essa soma também pertence ao plano π. Tá entendido isso? Bom, então, os termos que se encontram no interior dos primeiros parênteses pertencem ao plano π, pelos resultados já apresentados. A soma dos termos no segundo parênteses deve também pertencer ao plano π, uma vez que a soma dos dois parênteses vetorial é nula. A soma vetorial é nula. Para se transformar o termo advectivo, este, em conjunto com o gradiente da pressão IF, será, então, definido um tensor projeção P como segue.
Por que nós vamos usar o tensor P? Porque se eu tenho aqui um vetor que está posicionado de uma forma que eu não conheço em relação ao plano π, esse também, mas esse é normal, então nós já podemos adiantar que a soma vetorial entre os três está no plano π. Isso nos leva à conclusão que essa soma vetorial é igual à projeção desta soma no plano π. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma figura para ilustrar isso. Está aqui a figura. Aqui está o gradiente da pressão transformada, normal plano π. Aqui está o vetor, que é a transformada do termo não linear, advectivo, e a transformada de f. Então, essa soma é este vetor. Agora, a soma dos três, a soma disto com isto, tem que estar no plano π. Nós concluímos lá. Então, lá, o que resultou? Olha, eu tenho esse vetor, tenho este, e a soma dos dois está no plano π. Está aqui, pertence ao plano π. Então, vocês concordam que a soma vetorial disto com isto é igual também à projeção desta soma no plano π. É igual à projeção. Por isso, nós vamos agora definir um tensor projeção para fazer essa projeção. Está aqui. Nós vamos definir um tensor projeção. Aqui nós já vamos pegar o resultado do tensor e vamos demonstrar que ele executa essa tarefa para nós. Então, o tensor projeção PIJ é aqui definido como sendo delta IJ menos KI KJ sobre K quadrado. Onde o delta IJ é o delta de Kronecker. Ele é 1 se I igual a J. E é 0 se I diferente de J. Esse é o delta de Kronecker. Agora, a pergunta que se coloca é a seguinte. Qual é a função deste tensor PIJ? Para que ele serve? O que acontece com um vetor qualquer, AJ, se eu faço o produto escalar de PIJ com AJ? O que acontece? O que resulta? Então, nós estamos pegando aqui um vetor genérico, um vetor qualquer AJ. E vamos fazer o produto escalar com PIJ. Está lá. PIJJ. Isso aqui é o produto escalar do tensor P escalar com A. Olha lá, o produto escalar de um tensor com um vetor. PIJJ. Mas, quem é o PIJ? É delta IJ menos KI KJ sobre K ao quadrado. Multipliquei por AJ, ficou então AJ é delta IJ, AJ KI KJ sobre K quadrado. Ok. Agora, o que é AJ delta IJ? Lembra que o delta vai ser 1 se o J é igual a I. E vai ser 0 se o J é diferente de I. Então, isso aqui só será diferente de 0 quando o J for igual a I. E quando o J for igual a I, o delta vale 1. E se o J é igual a I, sobra então a J, a I. Então, AJ delta IJ é a I. E aqui eu tenho AJ, KJ. Vou colocar os dois juntos. AJ, KJ, KI sobre K quadrado. Bom, isto, pessoal, é a projeção do vetor A em algum lugar. Por quê? Eu estou fazendo um produto escalar. Então, eu estou fazendo a projeção de um vetor A genérico em algum plano.
Vamos agora verificar, porque nós já sabemos que esse tensor foi definido para projetar alguém no plano π. Vamos verificar se realmente ele projetou o vetor genérico A no plano π. Como é que eu faço isso? Basta pegar o A projetado e fazer o produto escalar com o vetor número de onda K. Se der zero, é porque a projeção do vetor A está no plano π. É isso? Os dois são ortogonais. E é isso que nós vamos fazer. Então está lá. API é o A projetado. A projetado. É o vetor A projetado. Escalar com o vetor número de onda K. KI. Então vai ficar. Quem é A? É AI vezes KI. Está aqui. AJKJ, KI vezes KI. Então ficou KI, KI. Mas acontece que AI, KI, índice repetido. AJJ. AJKJ, também índice repetido, é a mesma coisa. E KI é K quadrado. K quadrado. Com K quadrado, cancela. Então ficou AI, KI menos AJKJ, que é zero. Logo, está demonstrado de forma genérica que o tensor P definido projeta um vetor qualquer no plano π. Essa é a função desse tensor P. Ok. Então, está definido então aí o tensor P, que nós vamos utilizar para fazer a projeção daquela soma no plano π. Bom, pessoal, para a gente concluir isso aí, vai gastar um tempo. E eu não quero fazer isso correndo. Então, vamos entender que a exposição de hoje foi um preparatório para a transformação das equações de balanço para o espaço de Fourier. Então, nós vamos interromper esse módulo aqui e vamos dar continuidade na próxima aula, quando nós vamos fazer a conclusão da dedução. Enquanto isso, eu peço que vocês já vão adiantando, deem uma boa lida nessa parte aí, que aí na aula que vem já vai ficar mais simples de vocês compreenderem. Tudo bem?